E o pai cravou mais uma vez. Galera, a gente sempre vem falando do nosso cenário de queda, isso não mudou, mas quando teve motivos para um repique, um momento, um bullish, a gente trouxe para vocês. E realmente isso aí aconteceu, o Bitcoin repicou, buscou regiões mais altas, teve um short squeeze, não do tamanho do short squeeze do Bagos, ainda não foi o short squeeze do século, mas já buscou algumas ordens da galera, e são para mim ainda pontos de reabastecimento. A gente tem que ficar atento com a questão do Irã, a embaixada dos Estados Unidos, o Delara postou no grupo agora há pouco, parece que eles já pediram para o pessoal sair de Israel. Perto de final de semana, sempre é treta. Eu sempre falo que no final de semana a liquidez do mercado diminui bastante, tornando possível que esse short squeeze vá em regiões muito mais altas, porque aí ele fica barato de acontecer. Mas caso haja uma escalada militar, aí o preço vai para baixo. Então, realmente, hoje é aquele dia que a gente não sabe definir se o mercado vai para cima ou vai para baixo. Mas o que a gente pode fazer nessas condições? Deixar as ordenzinhas escalonadas ali esperando para o melhor momento. Eu vou continuar operando short durante esse short squeeze, essa subida, esse repique que o mercado teve agora. Completou algumas ordens minhas, agora o mercado já voltou a descer, as ordens já estão no positivo e é assim que a gente lucra. A gente não fica correndo atrás de operação. A gente deixa a ordem ali nas resistências. O Pie Indicator ajuda bastante a mostrar essas regiões para colocar as ordens e definir a trading zone que a gente vai operar. E o pessoal da Maxi liberou uma promoção exclusiva para o nosso grupo. Quem já tem conta lá, o link está no grupo, ou então é só me pedir no privado. Eu vou deixar o link aqui na descrição também. E quem não tem conta é só criar. Se você tem uma conta na Maxi e não criou com o meu código, não tem problema. É só você criar uma conta nova. A Maxi permite até 3 contas com o mesmo documento. E aí você cria a conta nova. Lá tem o retirar, transferência interna. Você consegue transferir os fundos diretamente do ED antigo para o novo sem pagar nada. E aí você ainda tem os benefícios de conta nova e dessa promoção que está rolando. No gráfico do Bitcoin, a gente vê um rompimento falso na média de 80, que é a média que a gente vem acompanhando já faz um bom tempo. Essa alta que foi motivada por notícia conseguiu levar o preço do Bitcoin acima dessa média, mas ele tentou fazer um pivô aqui, já furou direto para baixo e confirmou o bull trap, que é uma armadilha. Ele não se estabeleceu acima dessa média. Se por um acaso ele tivesse feito esse movimento, a gente teria aqui um ponto de entrada sólido para seguir, quem sabe, em operações de long ou buscar topos mais altos. Agora a gente confirmou que isso sim é uma resistência, que ela só furou mesmo por causa da notícia em curtíssimo prazo e voltou para o mesmo lugar. Agora, se o cenário macro melhorar, ele voltar aqui para cima e se estabelecer em cima da média de 50, aí a gente pode ter mais altas. Mas isso ainda é mais improvável do que, com o contexto atual, isso ser mesmo um pivô de baixa e o mercado continuar caindo. O que a gente fez e falou aqui no canal que ia fazer? Colocar ordens escalonadas nessa região para pegar essa descida. Eu consegui pegar. Quem ficou esperando ficou de fora, tá tudo bem. A melhor estratégia é não operar, porque é a única estratégia que você tem 100% de assertividade. Você não vai perder dinheiro, mas também não vai ganhar. Eu vou ativar o Pie Indicator aqui no 4 horas, nitidamente furando o FVG do Pi e indo em direção ao último suporte, que está na região de 64 mil. Se ocorrer dele passar direto nessa região de 64 mil e se estabelecer abaixo dela, fazendo um pivô de preferência, essa vai ser uma ótima região para seguir o movimento de baixa e continuar aplicando short. Mas, se ocorrer ele descer, parar nessa região de 64, 64,400 e fazer um pivô de alta, ela tem até aqui o VPVR e a POC para confirmar que ela deve buscar regiões mais altas. É uma região difícil de se segurar, porque é uma região muito densa, tem VPVR, tem FVG, tem VWAP, tem todas as resistências do pai para furar, então tem muito mais espaço livre para baixo do que para cima. E é isso que me motiva a continuar operando short e nos momentos de alta ficar de fora esperando o mercado consolidar a subida para shortar. Se tivesse uma estrutura sólida de alta, com um cenário macro que favorecesse, aí eu começaria a operar long. E se eu começar a operar long, eu vou vir aqui avisar vocês. Eu tenho falado muito no grupo sobre operações spot, que tem muita gente que está preso no spot, que veio de outros grupos, que virou amigo da gente agora. Se eu estivesse operando spot, eu estaria aproveitando esses topos aqui para deixar ordens a limite de venda. E aí eu vou saindo devagarzinho
e comprando nos fundos devagarzinho também, porque o mercado tende sim a buscar regiões mais baixas. Agora eu vou analisar as moedas que o bot trouxe no menu, porque aí o pessoal do grupo consegue aproveitar melhor para tomar as decisões se vale a pena entrar ou não, e aí fica por conta de vocês. Virtual esticou legal, o pessoal veio falar comigo sobre ela. Eu até falei pro pessoal sobre a virtual, que ela estava no meio do caminho do VPVR aqui, ó, e ela rejeitou. E agora está furando e deve fazer suporte aqui na POC, que é a região de 0,64. Se ocorrer dela furar na descida esse ponto de VPVR e se estabelecer com um pivô abaixo dele, ela vai parar aqui na região de 0,58. Se ela não parar nesse ponto, ela vai embora. Agora, se ela estabelecer aqui em cima, aí ela pode dar mais um repique, quem sabe vir até essa região, mas ela está num ponto que a maior probabilidade agora é ela comprimir. Vamos dar uma olhadinha no diário da virtual. Ela está numa região super densa e fazendo pivô de rejeição. Eu aplicaria short na virtual e ela está num ótimo ponto de short aqui. Ela tocou aqui na média de 80 do diário, que conflui com a média de 50 também, e fez um pivô de baixo. Agora ela deve retestar essa região aqui. Ela está num ótimo ponto de short, com stop curto. Eu deixaria ordens de short na região de 70 centavos até 78 centavos. Dá para deixar ordens escalonadas por aqui. E se ela voltar para testar essa região aqui, ela deve descer. Dá para deixar um stop na região de 80 centavos. E ela também tem esse canalzinho de alta formando aqui, ó. E a tendência é ele fazer isso aqui. A OP no diário, bem parecida com a virtual. Daria para deixar ordens escalonadas de short da região de 14 centavos até de 19. Um stop curto aqui, ó. Stop na região de 24, se for pensar no diário. E a maior tendência dela é fazer isso aqui. E se ela testar resistências mais altas, trabalhar com ordens escalonadas, respeitando a tendência, e boa, stop curto. Aqui a gente tem a POC no 4 horas, região de 18 centavos, que seria uma região de stop, porque aí ela pode seguir com o rompimento das médias, mas ela está trabalhando aqui, mas a gente tem claramente aqui a média de 50 e a média de 80. Eu usaria essas regiões aqui para entrar, um stop por aqui já. Stop aqui na região de 14. Porque se ela perder essa região de 14, ela vem buscar a POC aqui. Mas a maior tendência dela é descer por enquanto. Mesmo ela já estando bem estressada aqui, ó, no suporte do pai. Resumindo, a maior tendência dela, se caso ela beliscar aqui, é voltar para baixo e não conseguir fazer esse caminho inteiro. Mas é por isso que é importante ter o stop nessa região. E quem sabe uma outra ordem de short aqui. Porque se você for estopado aqui, você vai pegar um ótimo trade aqui. E por isso que é importante ter estratégia e já entrar com a operação definida de quanto você pode perder. Porque se você não colocar stop, ela pode continuar subindo aqui, pegando todo o teu dinheiro, e no caso da sua alavancagem aí, você pode ser liquidado, se ela fizer esse movimento. A CHZ, ela fez um pivô de baixa na resistência do pai, não chegou na média de 50 e está bem distante da média de 80. Também são pontos interessantíssimos para deixar as ordens de short aqui, caso ela dê uma esticada, com stop nessa região aqui, do 0,36. Por quê? Se ela fizer esse movimento aqui, você toma um stop e pega ela aqui. E aí você consegue fazer um ótimo trade até essa região aqui. Mais um trade com suma importância de usar stop, porque se você for estopado, você vai perder um dinheirinho aqui, mas você recupera aqui em cima, porque a gente tem um mega vazio de VPVR. E se ela cumprir o que parece, ela vai fazer isso. Mas se caso ocorrer algum momento bullish no mercado aí no final de semana, ou um short squeeze, ela furar essas regiões aqui, ela pode sim fazer esse movimento aqui. Você tem que estar preparado com stop nessa região. Então por hoje é isso, galera. Precisar de alguma coisa, chega lá no privado, vamos trocar aquela ideia. O grupo do Telegram é aberto. Eu troco ideia com todo mundo. Quem opera pela BingX tem mentoria gratuita comigo, tem acesso ao grupo VIP, tem acesso aos bots. Essa semana os bots foram atualizados, tá legal pra caramba, as análises, tem a Alice que conversa com todo mundo, namorada do Márcio, gosta de cavalgar. Então, fechou, galera. Bom final de semana para todos. Tamo junto.